Olá, então vamos aí de fato dar início ao nosso curso intermediário. Eu vou começar falando um pouco sobre contorno, né, e sobre máscaras. Vou até mostrar inclusive uma ferramenta aí que nós não utilizamos no curso básico. Tem algumas ferramentas que ficou faltando, a gente vai completar aí o conhecimento aí nesse curso intermediário. Aqui ó, eu tenho por exemplo aquele tipo de contorno simples para a linha. Vou desenhar uma linha aqui onde eu tenho as propriedades do contorno aqui no painel de propriedades à direita, e posso escolher aqui um traçado, um estilo para ele. Isso tudo eu já falei no curso básico. Só que eu posso trabalhar de algumas formas com esse contorno. Por exemplo, eu fiz uma curva um pouco ali não achatada. Se eu segurar o Alt aqui ó, e arrastar, ele faz outros pontos de curva. E como que eu posso fazer para estar trabalhando nesse contorno? Eu vou selecionar o meu objeto e tem duas opções aqui para suavizar ele. Essa primeira, ele vai deixando a linha onde tem curva, que foi essa primeira, né, onde eu fiz uma curva simples, mais arredondada. Para vocês entenderem melhor, deixa eu fazer outra aqui, puxar uma única curva, que ali eu dividi ela em duas, eu quebrei ela ali, que nós vamos usar no segundo modelo. Então beleza, tá essa linha torta ali. Se eu quiser deixar ela certinha, eu uso esse recurso de suavizar e ele vai acertando ali ela para mim. Pronto, até chegar ali na curva perfeita. Essa de baixo eu já fiz dois tipos de curva ali. Deixa eu selecionar aqui novamente, que foi essa curva simples, e a outra segurando Alt, onde ele fez uma quebra. Se eu apertar aqui ó, em acertar, olha lá o que acontece. Vou desfazer e vou acertar novamente. Esse suavizar, ele suaviza de forma arredondada, e esse ali numa forma paralela. Então ele acerta ela aqui, né, como se fosse ali uma linha sem curva, sem quebras. Essa aí é a diferença do contorno para linha, foi o que ficou faltando no outro módulo. Agora, trabalhando com contorno para texto, isso eu não cheguei nem a entrar em detalhe. Vamos fazer o seguinte, colocar um contorno nesse texto e aplicar uma máscara para gerar um efeito legalzinho aí, uma coisa que vocês podem utilizar muito aí, por exemplo, para colocar em um site. Vamos lá. Como que eu aplico um contorno no meu texto? Para isso eu vou utilizar a ferramenta tinteiro, que eu não falei no curso básico. Para usar o tinteiro, o que eu já posso estar fazendo aqui? Eu já posso estar criando, né, personalizando como que vai ficar o contorno do meu objeto. Eu tenho aqui ó, o tipo de traçado, né, a espessura dele. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 3. Eu peguei a linha para que mostre novamente essas opções de traçado. E a cor dele eu vou deixar preto mesmo, estilo simples, o sólido. Vou pegar o meu tinteiro e vou clicando aqui ó, dentro das linhas. Como vocês podem ver, nada acontece. Por quê? Ele não aplica contorno nesse objeto. Por que ele não aplica? Porque eu tenho que quebrar, separar esse texto. Então vamos lá, vamos selecionar ele, Ctrl B, ele vai separar por letra. Ctrl B novamente, ele deixa ele como se fosse uma forma. Aqui em cima ele já me mostra. Eu falei no curso básico que para me aplicar alguns recursos para o texto, como por exemplo interpolações de forma, eu preciso de fazer isso aí. Agora se eu clicar aqui ó, né, com o tinteiro, ele vai aplicando para mim o contorno em que eu tinha aplicado lá em cima. É só dar um duplo clique aqui em cima da linha ou clicar bem em cima do contorno. Eu vou dar um zoom, né, com Ctrl igual ali, e vou clicando em cima do contorno aqui ó, para ele aplicar esse contorno para mim. Vou dar um pause na videoaula para fazer isso de forma mais rápida. Bacana. Coloquei então um contorno em tudo, Ctrl 2 para ajustar esse zoom. A ideia é pegar esse contorno desse texto e colocar ele em uma nova camada. Para fazer isso aí eu preciso selecionar o contorno. Como que eu seleciono o contorno? Eu dou um duplo clique em cima do contorno da linha. Da letra. Só dá um duplo clique em cima dela que ele vai selecionando aí todo aquele contorno da letra. Vou dar um pause novamente para fazer de forma mais rápida. Beleza, então um duplo clique em cima do contorno e pressionando Shift, né, para que mantenha a seleção ali em todos. Pronto, só faltou aqui um pedacinho no E, dei mole ali. Prontinho, selecionei tudo. O que eu vou fazer? Ctrl C para copiar esse contorno e vou trocar aqui a cor dele. Vou deixar a cor dele ali vermelha. Esqueci aqui de um pedacinho do O também. Pronto, vou colocar aqui vermelho novamente. Do O não, é do G. Copiei esse contorno, vou fazer o seguinte, inserir uma nova camada e vou colar ele no mesmo local. Para colar ele no mesmo local, Ctrl Shift V, ele vai colar o contorno preto, obviamente, porque eu tinha, né, colocado ali, copiado ele enquanto ele estava preto. É justamente isso que eu quero. Vou ter que copiar esse pedacinho aqui também. E vou colar ele lá em cima novamente, porque eu tinha esquecido dele antes. Opa!
Prontinho. Beleza. O que eu quero fazer aqui nesse caso? Eu vou só trocar a cor do palco de trabalho, vou deixar o fundo preto. Beleza, tem problema não, ele sumiu ali o contorno de cima, porque justamente ele estava preto. Agora eu vou criar o efeito da máscara, uma máscara bem simples para a gente dar início. Criar um objeto aqui, ó, à esquerda. Esse objeto eu preciso colocar ele em uma nova camada, não tem problema se vocês desenharem ele, Ctrl X para recortar como eu fiz, inserir uma nova camada aqui, ó, Ctrl Shift V vai colar ele ali no mesmo local. Vou clicar com o botão direito aqui, vou escolher uma interpolação de forma. Não tem problema, eu poderia ter feito a taxa de quadros e colocado ela ali depois. Já fiz de uma vez. Vou inserir um quadro-chave e vou arrastar ele para o lado direito. Pronto. E vou repetir as outras duas camadas aqui, ó, para que eu possa visualizar os textos. Então, somente inserir quadro para que ele repita aquelas camadas até aquele local. Aqui ficou na sobra o contorno, porque o objeto era uma forma. Eu vou apagar esse contorno aqui, se bem que ele não vai ficar também visível, mas fica beleza, apaga ele ali. Então esse objeto vai passar de um lado ao outro, mas não é bem isso que eu quero ainda. Eu quero que esse objeto passe de um lado ao outro como máscara. Então ele vai passar como máscara, botão direito na camada dele, máscara. Ele vai passar ali agora de uma forma como máscara, onde ele passar ele me mostra o contorno preto. Eu já tenho aí de forma simples uma máscara muito facinha de fazer e bacana aí para texto. Eu posso até inclinar ele ali, aumentar o tamanho ali para dar uma melhora nisso aí. O que eu queria mostrar para vocês mais nessa videoaula é o seguinte, é como trabalhar com contorno em texto, que foi uma coisa que nós não vimos no curso básico. Aqui, ó, deixa eu só virar ele um tiquinho, tem que tirar desbloquear a camada para poder mexer. Quando eu coloco a máscara, ele bloqueia ela ali, então é só desbloquear, não tem problema não. Vou aumentar ela um tiquinho, vou dar um Ctrl Enter novamente aí para visualizar. Já é um efeito bacana que vocês podem aplicar aí no site de vocês, né? Mais para frente a gente já vai aprender novos recursos aí para estar criando um site mais dinâmico. Então um abraço, até a próxima videoaula.